Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 298, onde estaremos terminando o livro de Isaías, lendo os 3 últimos capítulos, 64, 65 e 66, tudo bem? E no Novo Testamento começaremos o livro de João, certo? O Evangelho segundo João, tudo bem? A leitura se dá no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. A leitura sempre feita de modo alternado, eu começo no Antigo, depois eu vou para o Novo Testamento, não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue já o seu exemplar sagrado, e vamos todos juntos, nesta sexta-feira, aprendermos, meditarmos e se alimentarmos da palavra do Senhor. Pegue seu exemplar sagrado e acompanhe. Até mais. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, mais um dia aqui diante da Tua poderosa palavra. E isso é motivo de nós agradecermos, Senhor, pelo Teu infinito amor e infinita misericórdia, porque Tu tem nos permitido perseverar dia após dia na leitura das Sagradas Escrituras. Abençoa, Pai, a leitura agora do término aqui do livro de Isaías e no começo da carta do livro de João. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este momento, Pai, de leitura da Tua Palavra. Obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos agora terminar o livro de Isaías e em breve começar o Evangelho segundo João. Cremos, meu Pai, que através do Teu Espírito Santo, muitas coisas o Senhor pode falar ao nosso coração. Que possamos ter sensibilidade e buscar sempre a Tua Palavra e ter uma vida de oração, meu Pai, para termos uma intimidade maior contigo e com o Teu Santo Espírito, nosso Consolador. Muito obrigado por tudo, dá, Pai, um dia de livramento a todos os Teus servos, Tuas servas, a todos que estão indo trabalhar, estudar, seja fazer o que for, meu Pai, que a Tua mão de misericórdia cubra as suas vidas e de seus familiares. Repreende toda interrupção agora neste momento de leitura, seja humana, seja espiritual. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui terminar Isaías 64, 65 e 66, tudo bem? Diz assim o versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Aleluia, vamos agora para Isaías 65, tem como subtítulo
Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Versículo 1 fala: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Ao povo que se não chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia ao povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem: Retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, juntamente às iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem: não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos agora para o último capítulo, tem como subtítulo a rejeição final dos rebeldes. Versículo 1 fala: assim diz o Senhor:
O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem, aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão, aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco, aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz o filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-vos-á o vosso coração, e os vossos olhos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mar longe que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro,
virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, onde tem como subtítulo o Verbo se fez carne. A leitura se dará do versículo 1 ao versículo 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Somente aqui até o versículo 18, vamos agradecer a leitura do dia de hoje. Pai, mais uma vez nós queremos aqui te agradecer pelo dia de leitura da tua santa e poderosa palavra. Obrigado, meu Pai, que o Senhor tem nos ajudado e nos feito perseverar dia após dia. Cremos, Senhor, que pela tua misericórdia estaremos terminando esta leitura no mês de junho, completando os 365 dias. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dá um dia de paz e que essa leitura da palavra de hoje venha fazer morada no nosso coração e que possamos colocar em prática, Pai, perante o próximo, os ensinamentos da tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais um dia concluído para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Certo? Dia 298, Isaías 64, 65 e 66, terminando o livro de Isaías no Antigo Testamento e começando no Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Tudo bem? Leitura feita do capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação. Até mais.